Ao longo de sua história, os romanos formaram um gigantesco império, superior aos 7 milhões de quilômetros quadrados, se estendendo das longínquas regiões desde a fronteira da Escócia e da Inglaterra de hoje aos desertos da Arábia, das regiões da Mesopotâmia até os limites ocidentais da própria Europa. Nesse caso, evidentemente, os próprios romanos vão ter uma diversidade enorme de inimigos, e entre os mais importantes dentro desse contexto dos grupos que eram inimigos dos romanos, nós temos aí os famosos bárbaros germânicos. Mas antes de iniciar, deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês. Os romanos se achavam melhores do que qualquer outro povo. E nesse sentido, todos aqueles que não tinham sido assimilados pela sua própria cultura, bem como não tinham mudado, ou seja, para o modelo ou modo de vida romano, para eles era chamado pejorativamente de bárbaros. E nesse quadro, não importa o nível de desenvolvimento ou a própria longevidade daquelas antigas culturas, para os romanos, todos que não eram literalmente romanos ou romanizados eram bárbaros. Nesse contexto, os povos ou tribos bárbaras germânicas, que obviamente viviam no que hoje é a Alemanha, ou seja, a Germânia, além das grandes fronteiras do Reno, ou seja, a leste do Reno, eram chamados também de bárbaros pelos romanos. Muito embora, devido à própria expansão territorial, ao desenvolvimento do próprio Império Romano, do crescimento de suas fronteiras, os romanos, desde uma longuíssima data, ali por volta do 2º século a.C., até antes, já tinham entrado em contato com esses chamados bárbaros germânicos, que vão ser responsáveis pela destruição daquilo que ficou conhecido como Império Romano do Ocidente. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, me acompanhe nessa videoaula para entender esse contexto de uma forma muito mais clara. Primeiro, é claro que pela expansão desse próprio território, como eu já disse, os romanos entraram em contato com diversos povos, e entre eles nós temos aí os próprios bárbaros germânicos. Nesse caso, é claro que pela própria questão do contato nos limites das fronteiras, esses grupos vão também sofrer ou receber uma influência dos próprios romanos. Afinal de contas, as tecnologias bárbaras germânicas, quando comparadas com as tecnologias romanas nesse período, eram bem atrasadazinhas. Por isso, quando a gente vê, por exemplo, as cidades, o desenvolvimento da própria arquitetura, estradas, termas, entre tantas outras coisas que os romanos criaram, como por exemplo, coisas simples, mas realmente fundamentais, como o fato de ter uma escrita. Isso fazia com que os bárbaros germânicos, em certo sentido, almejasse, desejasse também estar ali naquele contato e receber ou absorver um pouco desse próprio conhecimento. Com o tempo, os próprios romanos, devido ao enfraquecimento do seu próprio império, quando eu digo enfraquecimento, por causa das disputas internas, por causa dos problemas ao longo das suas próprias fronteiras, ao longo dessas disputas, como por exemplo contra o Império Persa ou o Império Sassanida, ou seja, essas disputas que existiam contra esses territórios, vai fazendo com que esse Império Romano começasse a entrar progressivamente em decadência. E uma das grandes estratégias dos romanos foi ter também os próprios bárbaros germânicos como uma espécie de aliado, federados, ou seja, um nível ali um pouco maior, dessa aproximação.
E quando esses grupos recebiam essa nomenclatura, né, no caso de federados, quando eles recebiam esse título, significava que eles teriam, vamos dizer, algumas vantagens, né, com os próprios romanos, na questão do comércio, na questão ali, por exemplo, desse contato, nas trocas comerciais que vão existir. E com isso você tem também algo muito maior, como por exemplo, a própria questão da educação de alguns nobres, de alguns germânicos que vão ser levados para dentro do Império Romano e educados através desse contato, né? Ou seja, pelos próprios romanos, ou seja, receber dessa educação e, consequentemente, isso também vai significar que, além de aliados, eles vão aprender algumas estratégias de lutas. Passando o tempo, é importante lembrar para vocês que a parte ocidental do Império Romano, que foi a formadora do próprio Império em si, ou seja, a região que tem a própria cidade de Roma, está entrando em decadência, mais do que a parte oriental, onde você tem a nova capital construída por Constantino, a cidade de Constantinopla, hoje chamada de Istambul. Nesse caso, devido a essa situação de uma certa fragilidade bem maior na parte ocidental, principalmente quando vai passando o tempo, o imperador Teodósio vai ter ali o que eu diria uma péssima ideia quando resolve dividir o Império Romano fisicamente em dois impérios, em dois territórios. O Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente fica com a capital em Constantinopla e ele por si só tinha algumas capacidades maiores para sobreviver à pressão que iria começar a se desenrolar a partir do quarto século e mais ainda no quinto século. Já a parte ocidental do Império Romano, como eu já disse, dividido pelo imperador Teodósio, dada para o filho mais novo, chamado Honório, vai precisar muito mais de uma ajuda e não vai receber bem essa ajuda. Deixa eu explicar melhor para vocês. O Império foi fisicamente dividido em dois. Nesse caso, pelo próprio imperador, quando deixa, de certo modo, em testamento para os seus filhos o Império Romano do Oriente, para Arcádio e com capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, para Honório, filho mais novo, com apenas 12 anos, mas não se preocupe não, que ele não vai governar especificamente não com 12 anos. Ele vai ter sempre ali tutores, auxiliares, pessoas que vão governar em nome dele, tá bom? Mas nesse caso, essa parte ocidental, que foi então criada, dividida pelo próprio imperador, vai seguir caminhos diferentes. Essas duas metades do império, agora dividido, vai seguir por caminhos diferentes. Em um período em que não deveria ter acontecido isso. Claro, a gente já passou esse período e sabe melhor o que foi que aconteceu. A pressão dos bárbaros germânicos. Estes, pressionados pelos hunos, não confunda os hunos com bárbaros germânicos, eles não são, eles são aparentados ali com mongóis, com chineses, com grupos então da Ásia, do Extremo Oriente que migraram. Esses hunos eram, vamos dizer assim, mais bárbaros, ou seja, nômades, né? E nesse caso eles não tinham muito a oferecer aos próprios bárbaros germânicos, a não ser o saque que eles acabavam promovendo nessas próprias tribos. Então fica uma condição muito simples ali na mente, no pensamento desses bárbaros germânicos: continuar enfrentando os hunos ou talvez entrar para o Império Romano e a segurança de suas fronteiras. E isso começa a acontecer na segunda metade do quarto século, quando os visigodos vão pedir para entrar
no Império Romano e se estabelecer. Foi um pedido, né, para entrar. Porém, uma vez dentro do Império, mesmo tendo uma fronteira demarcada onde eles deveriam ficar nessa região, é claro que eles não vão ficar muito contentes e vão ter problemas com os próprios romanos, né? Por exemplo, a própria burocracia, aquelas pessoas que deveriam cuidar e olhar. No resultado é que isso vai acabar gerando conflitos entre esses visigodos e os próprios romanos, a administração romana. E como não poderia ser diferente, os bárbaros germânicos visigodos acabam lutando contra os romanos e destruindo um exército romano que foi inclusive liderado pelo próprio imperador Valente, que acabou morrendo na Batalha de Adrianópolis, uma das batalhas mais importantes ocorridas então no ano de 378. Essa batalha foi decisiva para, além de estabelecer que os visigodos não vão sair, vão ficar dentro do Império Romano, significa que eles venceram esse exército e agora o novo imperador, o próprio Teodósio, que eu já falei para vocês, vai tentar entrar em alguns acordos com esses visigodos. E nesse caso era mais interessante para o imperador suborná-los, né, levar algumas vantagens e mandá-los para a parte ocidental do império. Então o império vai seguindo, como eu já disse aí para vocês. Porém, essa divisão no ano de 395 foi crucial para que, quando essa região ocidental, a região ocidental do Império, precisasse, vamos dizer assim, de uma ajuda militar, de um apoio econômico, ela não vai receber. Ou seja, ela vai ter que se virar, vai ter que andar com suas próprias pernas. O resultado disso é que no ano de 405, no final de 405, por isso que alguns livros já colocam o ano de 406, no Natal ali de 405, os vândalos, juntamente com outras tribos germânicas, vão adentrar o Império Romano, rompendo as suas fronteiras. E esses vândalos vão conquistar um grande território do próprio Império Romano no Ocidente. Depois de alguma devastação provocada por eles, desse enfrentamento com os grupos romanos, esses vândalos acabaram se estabelecendo no norte da África e tendo a sua capital a famosa cidade de Cartago ou Cartago. Nesse caso, eles vão se estabelecer nessa região e dominar essa área e vão depois, inclusive, invadir a própria cidade de Roma. Falo já aí para vocês sobre essa situação. O grande problema que eu estou colocando agora para vocês é que uma vez que os vândalos entram no Império, que eles abrem essas fronteiras, né? Ou seja, a porteira agora está aberta, outras tribos bárbaras germânicas vão seguir. Eles percebem a fragilidade e a fraqueza desse próprio Império Romano, que anteriormente era tão promissor, tão poderoso, literalmente imbatível, agora se mostrava fragilizado, principalmente em sua área ocidental. Progressivamente, a avalanche de bárbaros germânicos vai destruir, vai retalhar, dividir fisicamente o Império Romano do Ocidente e formar no futuro, formar os chamados reinos bárbaros germânicos. Entre esses reinos bárbaros germânicos, o próprio reino dos visigodos na Península Ibérica, o reino dos suevos, o reino dos francos, isso mesmo, ali onde hoje tem a França, os francos,
o reino dos vândalos, o reino dos anglo e saxões, que invadiram o que hoje seria a Inglaterra. Por isso, inclusive, esse próprio nome, né, para aquela região, ou seja, os ingleses ou anglo-saxões. É isso mesmo, por causa da invasão. Ali era território romano, né? E nesse caso, essa invasão acabou resultando nessa mudança muito significativa. Como vocês estão vendo, a partir do início do V século, essas invasões bárbaras germânicas vão se dar de uma forma maciça dentro do Império Romano e ele, no Ocidente, não sobrevive. O Império Romano Ocidental vai cair frente a essas invasões e a destruição provocada pelos bárbaros germânicos, que vai alterar significativamente a cultura, a sociedade e o modo de vida desses grupos, como, além disso, a própria administração. Então, no futuro, bem distante ainda, vai levar alguns séculos, mas isso vai também ser responsável pela própria formação do feudalismo. Isso mesmo, vejam ali as minhas videoaulas sobre a Alta Idade Média, sobre o estabelecimento do feudalismo, sobre essa própria conjuntura daquilo que aconteceu. Não esqueçam de lembrar, tá certo? Aí que no ano de 476, um grupo de bárbaros, os Érulos, vão invadir a própria cidade sagrada de Roma, tá certo? Nesse caso, essa invasão liderada pelos Érulos acaba por o final do Império Romano no Ocidente. Quando o seu último imperador, o Rômulo Augusto, mas que coincidência gigantesca, né? Para quem estuda história, já deve ter lembrado aí que o primeiro rei de Roma foi Rômulo, né? Pelo menos o suposto primeiro rei fundador da cidade. E por uma gigantesca coincidência na história, o último imperador do Ocidente, do Império Romano do Ocidente, foi justamente Rômulo Augusto, o imperador. Com esse ato de invadir a cidade e mandar literalmente a coroa dele para o Oriente, acaba o Império Romano do Ocidente. No ano de 476 não existe mais o Império Romano do Ocidente. Essa situação é tão traumática, é tão pesada para as populações que viviam há séculos sobre o controle romano, que no futuro, quando começam a fazer essa divisão, né, na própria história, nesses marcos temporais que nós utilizamos, justamente a data da invasão e a tomada da própria cidade de Roma foi usada para marcar o fim da antiguidade e o início da Idade Média, tá certo? Que vai se estender até a Idade Média, até o ano de 1453, tá bom? Como vocês viram, essa avalanche de bárbaros germânicos, trazendo a sua cultura, o seu modo de vida, a sua língua, vai acabar se mesclando, se unindo à própria cultura dos povos que já estavam na região e eram romanizados, e nesse caso criando fundamentalmente um novo contexto, uma nova sociedade que iria ser o embrião da própria sociedade feudal, tá certo? Não esqueçam todos vocês que estão até agora de se inscrever no canal, assim como também de dar o seu like. É importante também que todos ativem aqui o sininho para que justamente naqueles dias onde nós lançarmos videoaulas extras, vocês sejam avisados. É importante também que vocês mandem o link tanto do canal
como também dessa videoaula para todos aqueles que possam precisar, daqueles que você imagina que gostaria de assistir, assim como também é importante que vocês vejam as descrições dos vídeos. E de mais a mais, até a próxima, pessoal!